73% dos brasileiros acreditam que a educação sexual deve estar presente nas escolas, segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada em julho desse ano. Além disso, 9 entre 10 pessoas concordam que falar sobre educação sexual em sala de aula pode ajudar a prevenir abusos. O programa de hoje se aprofunda no assunto e trata do projeto de extensão Sexualidade, Mitos e Verdades, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mundo UFG. Olá para você que nos assiste pela TV UFG ou nos escuta pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje estou sentada no estúdio do Mundo UFG e visto uma roupa preta e uma blusa branca por cima. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o professor Diego Barbosa. Ele é coordenador do Labitave e se define como um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e que usa uma barba cheia. Bom, e para falar com a gente sobre o projeto Sexualidade, Mitos e Verdades e também sobre educação sexual, nós contamos com a presença da professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, a Gláucia Cavazin. Ela é coordenadora do projeto Sexualidade, Mitos e Verdades e se descreve como uma senhora de pele clara, com cabelos grisalhos e cabelos curtos, e que usa óculos. Estava aqui com um probleminha no TP. Muito obrigada, professora, pela sua presença e por me ajudar aqui na descrição. De nada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, nós também vamos conversar com a Vitória Costa, que é professora de Ciências e de Biologia nas redes pública e privada de ensino. Ela se descreve como uma mulher morena, com olhos castanhos e cabelos na altura dos ombros. Olá, professora, muito obrigada também pela sua presença. Boa tarde, muito obrigada. Bom, mas antes da gente começar essa entrevista, a gente te apresenta um pouquinho desse projeto. Sexualidade, Mitos e Verdades. O projeto tem o nome de Sexualidade, Mitos e Verdades e já existe desde 2008. Nele, os acadêmicos da UFG têm a responsabilidade de transmitir a outras pessoas da comunidade o que aprenderam nas mais diversas disciplinas, claro que são orientados para a adequação do linguajar de acordo com a idade das crianças e das pessoas, transmitir e trocar conhecimentos a respeito de sexo e sexualidade. No projeto, existem 4 oficinas. Oficina de aparelho reprodutor masculino, oficina de aparelho reprodutor feminino, oficina de métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente era chamado de DST, doenças sexualmente transmissíveis. De lá para cá, muitas escolas foram visitadas. Comunidades de bairros, reuniões de pais, curso de formação de professores, mas principalmente alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 2º ano do ensino médio, tanto em Goiânia como fora de Goiânia. O projeto, ao longo desses anos, adquiriu vários materiais didáticos, com a ajuda de postinhos de saúde, Secretaria de Saúde, Pró-Reitoria de Extensão, Instituto de Ciências Biológicas, Faculdade de Medicina e a UFG como um todo. Os materiais didáticos são levados às escolas, ao local onde a oficina vai ocorrer, e esses materiais podem ser, por exemplo, moldes em silicones do aparelho reprodutor masculino e feminino, pôster, folders, maquetes, microscópio com lâmina de espermatozoide, enfim, uma série de materiais didáticos para melhor transmitir o conhecimento e trocar ideia com esses alunos participantes do projeto. O projeto, nesses anos, resultou em vários trabalhos publicados, inclusive um manual que é deixado na escola para os professores, para posteriormente utilizar em suas aulas. Já também participou de muitos congressos nacionais e internacionais, mas muito mais importante que isso,
é que encaminhou vários adolescentes que estavam com ISTs para tratamento, assim como adolescentes para tratamento psicológico. E muito provavelmente evitou uma grande quantidade de gravidez indesejada na população. Você ficou conhecendo aí um pouquinho do projeto, mas eu vou falar mais com a professora, a própria professora que narrou esse vídeo, você deve ter percebido, a professora Gláucia. Conta pra gente, Gláucia, um pouco mais sobre a motivação, né? As motivações que fizeram com que esse projeto fosse criado. Ele foi pensado para auxiliar mesmo os professores a fazerem, né, as aulas de educação sexual, os estudantes a entenderem melhor sobre o próprio corpo, como evitar as ISTs, gravidez indesejada. Conta pra gente. Bom, o projeto surgiu a partir da solicitação da professora da minha filha, que não tinha coragem no 4º ano primário, né, na verdade, naquela época, de falar. Ela viu que muitas crianças já tinham menstruado e os meninos que têm a adolescência mais tardia começavam a ter curiosidade a respeito, mas ela não tinha subsídios para conversar a respeito com os meninos e pediu para eu conversar. Eu falei, na época, a professora Valéria, eu falei, bom, professora Valéria, me dá um tempinho que eu vou estudar a respeito e aí a gente volta a conversar. Bom, eu estudei tanto que montamos um projeto de extensão e esse projeto começou a visitar escolas públicas, escolas de periferia, começamos a adquirir material didático, os estagiários da UFG, da área biológica, da área de saúde, participam ativamente. Hoje a gente conta no projeto, atualmente, hoje nós temos 86 alunos participando. Então, é assim, o projeto cresceu a partir de uma solicitação de uma professora. Que bacana. E essa solicitação foi atendida. E é tão atendida que a gente tem aqui uma professora que já foi atendida pelo projeto, né? Queria que você contasse pra gente, Vitória, como que foi participar desse projeto, né? Obter as informações trazidas por ele, ajuda você na sala de aula a ensinar essas questões tão importantes, né? Me lembro que também tive aula de educação sexual na 4ª série e sempre tinha um clima tenso, de vergonha, às vezes de piadinhas desnecessárias, muitas vezes, né? É uma aula um pouquinho complicada, né? Tem que ser pensada de uma forma muito apropriada. Isso, o projeto ele é de extrema importância, né? Eu tive a oportunidade durante a graduação de participar do projeto e agora toda oportunidade que eu tenho eu levo o projeto para as escolas e infelizmente falar ainda sobre a sexualidade, sobre o sistema reprodutor masculino e feminino é um tabu, né? As crianças e os adolescentes, eles não apresentam essa informação em casa porque muitos pais eles não conversam e muitas vezes não conversam porque não sabem falar sobre o assunto, não sabem explicar. E aí, às vezes, quando é criança, quando é adolescente indaga alguma coisa, eles falam assim, não, menino, você não tá na idade não, você não precisa saber disso não, e ali acaba não explicando. E hoje em dia, como a gente tem a internet, né, os nossos adolescentes, as nossas crianças, eles têm informação na mão muito rápido, às vezes eles vão na internet, às vezes eles perguntam para os amigos e acabam tendo uma informação distorcida, uma informação errônea, né? E aí o projeto vem para auxiliar e ajudar grandemente os professores, porque o currículo que a gente tem que cumprir nas escolas é muito grande e muitas vezes a gente não consegue aprofundar nessas temáticas. E aí o projeto com as oficinas, a gente consegue ali ficar quase mais de uma aula, uma aula e meia, ou às vezes a gente consegue até fazer pequenas disciplinas, né, dentro das escolas, e aí o projeto consegue abordar isso mais aprofundado, esclarecendo os alunos eles ficam mais soltos,
porque eles não conhecem os meninos, então eles não ficam com vergonha de perguntar, eles não ficam com receio, ai, será que depois a professora vai contar para minha mãe, né? E isso e aquilo. E como são alunos da UFG e a professora trabalha o conteúdo científico de uma forma muito lúdica, adequando, né, o vocabulário, os conceitos para a idade dos alunos, a gente consegue ter um processo de ensino-aprendizagem muito importante. E esses alunos acabam tendo conhecimento correto, né? E passando essa informação para os pais, para os colegas, e a gente consegue fazer esse processo de conscientização, fazendo com que os nossos alunos saibam, tenham mais conhecimento, e aí o erro, né, diminui, com certeza. Professora, e se tiver algum professor, pai de aluno e aluna, responsável, assistindo, e pensar assim, nossa, esse projeto podia ir na escola do meu filho, tem como se inscrever, como é que as escolas são selecionadas, como é que os estudantes são selecionados para participar das oficinas? Bom, nós colocamos na Secretaria de Educação e até mesmo junto da Secretaria Municipal de Saúde, o nosso e-mail, telefone, a gente disponibiliza e fazemos pela demanda. Infelizmente, os nossos alunos, eles têm aula, e aí a gente procura ir nas escolas à noite, ou ver o grupo de alunos que tem janela para poder, ou seja, fazer uma agenda que coincida com a agenda da escola. Nesse sentido, nós disponibilizamos e-mail, no site do ICB tem o projeto Sexualidade com contato para entrar, tanto o telefone do Instituto, telefone da minha sala, o meu telefone pessoal e meu e-mail. Então, quer dizer, qualquer pessoa que tiver interesse que o projeto vá na sua escola, é entrar em contato com glaucia@ufg.br. Para achar todos esses contatos é mais fácil ir no icb.ufg.br, professora? Isso. Ou então meu e-mail pessoal. E procurar por Sexualidade, Mitos e Verdades. Então, icb.ufg.br, já encontra os telefones, o e-mail da professora. E se quiser conversar com ela para falar mais do projeto e, quem sabe, né, implantar em mais escolas. Bom, queria falar com a professora Vitória. Qual que é a importância de se falar sobre educação sexual? A gente sabe que a gente tem visto uma onda mais conservadora avançar no país. Muitas pessoas criticam a educação sexual e falam de uma suposta, e entre muitas aspas, ideologia de gênero, de que a educação sexual poderia influenciar na orientação sexual ou antecipar a vida sexual de crianças e adolescentes. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses mitos, né, professora Gláucia, que muitas vezes cercam a sexualidade. Vou passar a primeira palavra para a professora Vitória, depois passo para a professora Gláucia. Eu acredito que a desinformação gera uma maior curiosidade dos nossos adolescentes e a maior probabilidade deles acabarem errando, né? Então, o projeto ele é importante porque ele vem esclarecer, né? E aí não é uma aula teórica de quadro. O projeto ele leva microscópio, então os alunos eles conseguem ver ali as células reprodutivas do espermatozoide masculino, ele consegue ter uma noção. O projeto ele tem moldes, onde às vezes aquelas estruturas microscópicas que é tão difícil do aluno visualizar, entender a sua dimensão, ele consegue visualizar, né? A gente fala da questão das ISTs, o projeto fala das ISTs, então ali já fala o que causa, como você pode pegar, o que você tem que fazer para prevenir, né? Se você contrair, qual que é o procedimento que você deve fazer, né? Medicação, aonde você deve recorrer, né? A importância de você cuidar, a importância da higiene também é tratado no projeto e faz com que o indivíduo entenda o seu corpo, né? Entenda as estruturas corporais e aí a gente vê principalmente os adolescentes, eles estão passando por um processo de transformação. Então a gente tem transformação anatômica, a gente tem alteração hormonal e muitas vezes eles não conseguem entender algumas mudanças no corpo, né? E aí o projeto vem de uma forma muito esclarecedora, né? Com os moldes também, com as peças anatômicas, né? Onde eles conseguem visualizar muito fácil,
né? Como é que é a estrutura, e aí eles conseguem conhecer. E com isso também a gente gera um esclarecimento maior e a gente acaba desmistificando, né? E quebrando alguns preconceitos e uns preconceitos que muitos desses alunos ainda trazem, né? Então a gente consegue fazer esse processo de conscientização também, o que gera um maior respeito, né? E a gente fala da importância da diversidade, da importância do respeito, né? De todos os indivíduos. Então isso é muito importante do projeto. Professora Glaucia, queria também que a senhora falasse um pouquinho disso, né, da importância, como destacou a professora, de às vezes que o aluno consiga se prevenir de uma IST, ou uma aluna e um aluno que já tenham vida sexual ativa possam evitar uma gravidez indesejada, conheça o próprio corpo e até mesmo possa saber se está sendo vítima de um abuso ou não, né? Quando a criança não conhece o próprio corpo, ela também não sabe o que pode, o que não pode, muitas vezes, né? Onde ela deve ou não ser tocada. Uma coisa super importante que antes do projeto participar na escola, a gente envia uma carta para os pais responsáveis para que eles tomem conhecimento do projeto e saibam que nós não estamos fazendo apologia ao sexo, que, pelo contrário, seu filho vai ser muito bem orientado, ou filha, e que esse aspecto de relações rápidas e descartáveis que existem atualmente, o ficar, por exemplo, para alguns adolescentes, não para todos, é uma violência, porque eles se sentem realmente descartável. Então, tudo isso a gente aborda de forma rápida, mas tentando mostrar que eles estão numa época de mudança hormonal, psicológica, fisiológica, como a professora Vitória falou, e que essas mudanças devem ser canalizadas para o esporte, para a cultura, para o lazer, para os estudos, para um conhecimento adequado, conhecimento do seu próprio corpo. E, nesse sentido, o projeto já detectou, por exemplo, violência, abuso, ISTs, relação com animais, uma série de... Durante todos esses anos, nós tivemos uma série de eventos que nós pudemos detectar e tentar sanar o problema nas escolas. Claro que é uma gotinha de água limpa num balde de água suja, mas se continuarmos a pingar e disseminar esses conhecimentos, fazendo com que a sociedade se torne uma sociedade possuidora, uma sociedade que consiga ser mais saudável por se conhecer, por ser dona do seu próprio organismo, a gente já sente que o projeto cumpriu sua missão. Tá, entendeu? Certo, professora. Porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, até destacar as diferentes abordagens do projeto, como você viu aí no vídeo, né? Tem diferentes frentes de explicação, de atuação, a gente vai falar mais disso com a professora Glaucia. Mas antes, queria agradecer a participação da professora Vitória. Muito obrigada, professora. Bom trabalho para a senhora e espero que as aulas de educação sexual sejam menos intimidadoras que na minha época. Muito obrigada pelo convite. Para os professores, diretores que estão assistindo, o projeto ele é de grande valia, né? Na última escola que a gente aplicou, que foi até mês passado, a professora Glaucia foi junto com o projeto, a gente conseguiu fazer um projeto interdisciplinar, onde a gente conseguiu associar o projeto com as aulas de biologia e com a parte de português, com o livro literário que a professora estava trabalhando. Então, o projeto também, ele trabalha essa interdisciplinaridade, né, professora Glaucia? Onde a gente consegue, através da literatura, através da história, a gente contextualizar e faz com que os alunos eles tenham mais atenção, né, para chamar maior atenção. E isso é muito importante. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Vitória.
E a gente continua a falar sobre esse projeto, sexualidade, mitos e verdades, sobre educação sexual. Então, se você tem dúvidas, fica aí que no próximo bloco a gente vai falar muita coisa importante para você que é criança, adolescente, até mesmo para adulto, viu? Que tem muito adulto que também tem dúvida. Volta com o Mundo UFG de hoje, que fala sobre sexualidade, educação sexual e a importância de tratar desses temas na sala de aula. Você pode acompanhar as nossas redes sociais e saber um pouco mais sobre o Mundo UFG. Procure por TV UFG no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Você pode curtir, comentar, compartilhar e interagir com o nosso conteúdo. E para continuar a falar sobre esse assunto, nós estamos conversando com a professora do ICB, Gláucia Cavazin, e recebemos agora o estudante da Faculdade de Medicina da UFG, Gustavo Moraes, que faz parte do projeto. Ele se descreve como um homem moreno com cabelos curtos. Olá, muito obrigada pela sua presença, muito bom recebê-lo aqui. O áudio está fechado. Está ouvindo? Agora estamos ouvindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa. Bom, Gustavo, queria começar com você para falar sobre a experiência de quem oferece essas informações para os estudantes, né? Como é que é participar desse projeto, no que ele pode agregar para a sua carreira profissional, acadêmica? Assim, é um projeto que a gente, é uma extensão, que a gente está em um contato direto com a comunidade. Então, acho que esse é o fator principal do projeto, que tudo vai sendo agregado a isso. Os fatores que ele vem para agregar, junto com a minha formação profissional, tanto profissional quanto acadêmica, essa maior proximidade com o público, com os pacientes que um dia eu vou atender, entender como conversar com essas pessoas e transmitir a informação para eles de uma linguagem, de uma forma acessível e que seja condizente a eles, para que não tenha dificuldades na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, no ensino delas. Então, todo esse processo de adaptação e de construção de uma convivência e de uma relação de confiança, tudo isso agrega muito tanto na carreira acadêmica quanto na minha futura vida profissional. E professora Gláucia, já que o projeto chama Sexualidade, Mitos e Verdades, a senhora se lembra de algum mito recorrente nesses anos do projeto que vocês tiveram consciência e puderam desfazer esse mito? Dá para falar de algo assim que a senhora se lembre? Vários. Por exemplo, que a mulher não engravida na primeira relação sexual. Ela pode, sim, engravidar na primeira relação sexual. Que masturbação em excesso dá pelos, cresce pelo na mão. Na verdade, não. A masturbação em excesso faz mal, assim como qualquer coisa em excesso faz mal. Mas a masturbação em si é você se conhecer, né? E ela sentir o seu corpo, conhecer o seu corpo, ver onde te dá mais prazer, mas independente disso, deve ser realizado num local adequado, num momento seu, particular. É isso que a gente passa para os adolescentes, né? Uhum. E uma série de outros mitos que a gente vai desfazendo e respondendo as perguntas, as curiosidades, que impotência é problema somente de homens velhos, muitos outros, né? E que nós poderíamos ficar muito tempo aqui falando. Professora, já que a senhora falou da questão desse mito aí, de que uma mulher numa primeira relação sexual não pode engravidar, queria que a senhora falasse um pouco sobre o que é trabalhado em relação à prevenção da gravidez. Vocês tratam disso, né, de métodos contraceptivos nas oficinas? Fala um pouquinho dessa parte para a gente.
Bom, na oficina de métodos contraceptivos, nós falamos da esterilização cirúrgica, que no caso, a laqueadura e a Vasectomia, né? vasectomia. Falamos dos métodos hormonais, dos anticoncepcionais orais, dos anticoncepcionais injetáveis, de anel vaginal, de contraceptivo emergencial, que seria a pílula do dia seguinte, que inclusive vem sendo muito banalizada entre os adolescentes, porque, por exemplo, eles saem, vão para uma festa, têm relação sexual desprotegidos e passam pela farmácia, compram a pílula do dia seguinte para a menina, para a namorada que ficou, coisa assim, como se fosse uma balinha qualquer, um Mentos, um Halls, e é uma dose cavalar hormonal. A gente explica que a pílula do dia seguinte é uma contracepção emergencial. Então, emergência, a gente explica o que é uma emergência, que não deve ser tomada como se fosse a pílula anticoncepcional, que é tomada diariamente, tá? A gente fala sobre DIU, métodos de barreira, explica tanto na camisinha, né, o preservativo masculino e feminino, ambos, a forma correta, validade, como deve ser usado e quando deve ser usado, métodos comportamentais, como o muco, a tabelinha, enfim, a gente fala sobre muitos métodos contraceptivos, indica os melhores, há necessidade de encaminhar, por exemplo, se uma menina tem um corrimento que não é aquele corrimento normal, mucoso, transparente, uma vez por mês, mas um corrimento purulento, amarelado, mal cheiroso, que então aí a gente alerta que pode se tratar de uma IST. Professora, e encaminha para uma consulta médica e assim por diante. Vou interromper a senhora só um pouquinho, que daqui a pouco eu volto para falar sobre IST também, que é uma outra vertente do projeto, né? Mas antes queria falar com o Gustavo. Gustavo, há oficinas para explicar sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino. Qual que é a importância disso, né? Como que a gente fala disso sem tabu, já que muitas vezes a gente tem medo até de falar os nomes específicos das partes do corpo, né? Ainda mais crianças e adolescentes têm vergonha, têm receio, ficam sem graça naquele momento, né? De se referir aos órgãos sexuais. Então, isso que você disse é bem verdade. No começo das oficinas, a gente tenta interagir mais com eles, abrir um canal seguro de comunicação com essas pessoas, das nossas palestras, adolescentes, e eu já pude perceber que, de início, eles não têm tanta interação, ficam mais envergonhados. Mas, com o decorrer da apresentação e dessa conversa, eles acabam se abrindo um pouco mais e tendo um pouco mais de liberdade para fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, fazer algum questionamento sobre esses temas. E eu acho que é importante nessas oficinas tratar com naturalidade. Por ser um assunto que é muito tabu na nossa sociedade, se a gente ficar com muito receio de conversar e de falar, às vezes só vai criando mais problemas. Então a gente chega, conversa de uma forma séria, respeitosa com eles, mas falando sobre os assuntos, que eles sentem essa liberdade para conversar com a gente depois. E é muito importante mostrar para eles, nessas oficinas que nós mostramos, o órgão masculino e feminino, os nomes corretos ali, como que acontece, questão de higiene, prevenção de doenças, a questão de higiene, tanto sexualmente transmissíveis, como você disse, e tentar naturalizar esse assunto, conversar com eles de uma forma como se um assunto normal, como deveria ser tratado dentro das escolas. Uhum.
Importante você falar da questão da higiene, né? Às vezes a criança, os pais responsáveis não conseguem ensinar a criança, principalmente os meninos, né? Uma higienização correta. A gente sabe que o Brasil tem altos índices de câncer de pênis, por exemplo, por causa disso. É importante falar até dessas minúcias, né, Gustavo? Sim, sim. Nós falamos sobre isso tudo das oficinas com eles, falamos a forma de lavar, que não, por exemplo, no caso das meninas, que tem um sabonete no pH neutro, mais específico para se utilizar. Os homens falam a questão do esmegma, como que deve ser lavada, a questão do prepúcio, como que deve ser feita essa limpeza. Nessas oficinas nós mostramos moldes de um pênis de borracha para ele, falamos como deve ser feita essa higienização, a forma correta, justamente por esses fatores. E é muito interessante também que, às vezes, quando a gente percebe que eles estão criando essa interação, uma confiança maior, no final a gente vê até alguns relatos que eles passam para a gente. Quando você menciona sobre o caso de câncer de pênis, na oficina de aparelho reprodutor masculino, quando eu estou conversando para eles, e aí eu chego a falar, olha, no homem não é tão comum uma infecção de urina quanto na mulher. E aí eu explico um pouco dos sintomas para homens mais velhos, que seriam sintomas de alarme para procurar um médico, que pode ser um caso de câncer de próstata. A gente vê que as pessoas de início ficam meio retraídas, mas já aconteceu várias vezes, 2, 3 pessoas em cada sala começaram a dar relatos, olha, aconteceu com meu pai, ele tinha esses sintomas, e aí é bem isso que você falou, não quis procurar o médico por o receio de fazer o exame de toque retal. Então, até nesse aspecto do câncer, como você disse, mas de próstata, a gente percebe que eles também têm um pouco de receio, têm um pouco de preconceito de fazer o exame, e eles não reconhecem os sintomas que eles deveriam ter um alarde para o câncer de próstata, e acaba confundindo com uma infecção de urina, que não é tanto comum no homem igual na mulher, devido às diferenças de tamanho do aparelho masculino com o feminino. Bacana. Bom, já que você falou de questões de sintomas, e a professora Glaucia já tinha começado a falar sobre isso, professora, e na parte de prevenção a ISTs, a senhora tratou da questão, muitas vezes, da mulher, né, num corrimento que é o saudável, que não é. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa parte, né? Como que os meninos e meninas são orientados a verificar sintomas, sinais, a saber se prevenir, né? Saber em que momento a camisinha deve ser colocada, o uso da camisinha em todas as relações. Explica pra gente. Bom, como eu disse, nós vamos em escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio e EJA. E o linguajar é adequado e diferente em cada uma delas. Então, para as crianças, né, a gente começa com a higiene pessoal, com colocação de preservativos, proteção, quer dizer, a gente fala, por exemplo, sobre a cândida, fala que calcinha e cueca é uso pessoal como uma escova de dente. Você, mesmo que uma amiguinha foi dormir na sua casa, você não deve emprestar uma calcinha, tá certo? Calcinha é de uso pessoal. E a gente fala, por exemplo, sobre cândida, que é um fungo que gosta de local quente, úmido, e ele passa através de roupa, toalha, calcinha e etc. E muitas vezes os adolescentes vão para o clube, vão nadar no rio, na represa que seja, e põem por cima da roupa úmida um shorts. Isso é adequado para a proliferação de cândida. Bom, quando a gente passa a conversar com adultos, na educação de jovens adultos, a gente vê que eles possuem muito a prática e pouca teoria. Então, a gente bate mais nas doenças tipo sífilis, gonorreia, cancro, tricomonas, herpes, enfim, todas as outras doenças que causam corrimentos, feridas indolor. Por exemplo, nós temos a sífilis, que está sendo disseminada
no estado de Goiás, principalmente a partir dos homens mais velhos. Por quê? Porque à medida que o homem envelhece, ele tem menor sensibilidade no pênis e, consequentemente, há um preconceito do uso do preservativo. E isso é como a ferida, né, causada pela sífilis, é uma ferida indolor que vai atacar órgãos como sistema nervoso, ossos, coração e etc., e pode vir levar a óbito. Muitas mulheres estão sendo contaminadas com sífilis por relações extraconjugais, e isso está sendo registrado no Sistema Único de Saúde do Estado de Goiás, que o índice de sífilis está aumentando. Então, quando nós vamos numa educação de jovens adultos, o linguajar, né, a gente, como eu falo para os meus estagiários, a gente toca o terror. Quer dizer, a gente realmente põe muito medo. É mais claro, né, professora? Isso, a gente toca o terror, a gente põe muito medo dessas doenças, porque a gente sabe que existe um preconceito no uso do preservativo, tá? Com o adolescente, com o jovem, nós falamos mais sobre a pílula do dia seguinte, sobre o mau cheiro, sobre o uso do preservativo, sim, mas, por exemplo, sobre se preservar. Professora, eu vou ter que interromper, infelizmente, a fala da senhora, porque o nosso tempo está acabando. Sei que a senhora tem uma vasta experiência, poderia tirar várias dúvidas aqui com a gente, mas nosso tempo está acabando. Professora, muito obrigada por estar aqui com a gente, parabéns pela iniciativa, espero que a gente volte a falar sobre isso em outros momentos. Eu que agradeço e estou à disposição. Muito obrigada também, Gustavo. Boa sorte na sua vida acadêmica, no projeto. Espero que você consiga auxiliar essas crianças, jovens e adultos a entender melhor sobre o próprio corpo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. E depois do intervalo, a gente fala sobre o lançamento de um livro recente. O título é Aquilombamento. Essa obra é resultado de uma pesquisa feita no quilombo Barra de Aroeira, no estado do Tocantins. A editora UFG lançou o livro Aquilombamento, que é resultado de uma pesquisa feita no quilombo Barra de Aroeira, no estado do Tocantins. Confira mais informações sobre essa obra agora. O livro é uma pesquisa etnográfica realizada no quilombo Barra de Aroeira, que fica no estado de Tocantins. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos, uso barba e bigode. Na minha companhia, Luciene Dias, professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e autora do livro. Ela se identifica como uma mulher negra de cabelos curtos, crespos e escuros. Professora, seja muito bem-vinda ao Mundo UFG e de início eu te pergunto, como que foi o processo de pesquisa, no quilombo Barra de Aroeira? Acessar o quilombo Barra de Aroeira, desenvolvendo uma tese em antropologia, foi um grande desafio. Porque quando você vai fazer uma etnografia, a demanda é que você conviva com o grupo. Ao conviver com o grupo, você descobre algumas especificidades que devem aparecer no livro e outras que devem ser mantidas em segredo. Foi um processo longo, foram 3 anos de pesquisa de campo, e nessa pesquisa de campo eu pude acessar a história do quilombo, a constituição do quilombo, mas também o cotidiano desse quilombo. E nessa busca, por compreender esse cotidiano, eu me deparei com a necessidade de atualizar a própria expressão.
O nome quilombo, que corriqueiramente é associado como reduto de negros fugidos, tem que ser atualizado, e acontece isso a partir da Constituição de 1988, mas no quilombo Barra de Aroeira, que é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares somente em 2006, essa atualização se faz mais necessária. Então, o processo de vida, para realizar a pesquisa de campo no quilombo Barra de Aroeira foi intenso e de extrema convivência com pessoas plurais, pessoas diversas, crianças, velhos, adultos, jovens, em espaços de ensino-aprendizagem, mas também em espaços de produção do conhecimento e no ambiente de trabalho. Acessar essa complexidade e entender que eu estava convivendo com o quilombo, no sentido mais estricto do termo, foi o grande motivador para a continuidade da própria pesquisa, que resultou numa tese de doutorado e que agora resulta em um outro produto, que não é a tese publicada, mas o livro Aquilombamento. Perfeito. E, professora, quem foi Félix José de Rodrigues? Félix José Rodrigues foi o herói fundador da Barra. É um ex-combatente na Guerra do Paraguai, um ex-combatente que retorna vitorioso para o Brasil, e quando retorna vitorioso dessa batalha, ele é recebido por Dom Pedro II, que oferece para ele uma recompensa. Dom Pedro diz para Félix José Rodrigues que ele pode escolher essa recompensa, e o que ele escolhe é terra. Terra para ele e para até a 5ª geração de seus familiares. Então ele sai do Piauí, se desloca até o então norte goiano, hoje Tocantins, e faz a demarcação dessa terra, que onde hoje é localizado o quilombo Barra de Aroeira. Então Félix José Rodrigues é o que dá vida, é o que dá corpo, é o que dá história, é o que demarca a terra quilombola Barra de Aroeira, que é posteriormente reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como quilombo, e muito posteriormente, somente em 2021, é reconhecida a titulação das terras para o quilombo. Então, de uma história que começa lá atrás, na Guerra do Paraguai, você tem o desencadear que chega somente em 2021, quando o INCRA concede o título de propriedade das terras para esse grupo quilombola. O detalhe é que do total de terra demarcada pelo Félix José Rodrigues, somente 1,09% dessas terras recebem a titulação por parte do INCRA. Então é uma luta que continua, porque o quilombo atualizado não consegue resgatar para si a terra que lhe é de direito. Então o quilombo precisa continuar trabalhando para ter o reconhecimento integral da sua identidade quilombola. Maravilha. E para você, telespectador que nos assiste, tem interesse de ler o livro Aquilombamento, acesse o site da editora UFG, está aparecendo aqui na tela, e boa leitura. E agora, vamos conhecer um pouco sobre o Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências da Universidade Federal de Goiás. Você sabe o que é o NUPEC? O Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências da Faculdade de Química da UFG foi criado em 2004, no 12º Encontro Nacional de Ensino de Química, o ENEQ. Desde então, promove a reflexão sobre o ensino de ciências e a troca de experiências, enriquecendo a formação dos estudantes de licenciatura e aproximando os conhecimentos produzidos pela universidade do professor do ensino básico. Saiba mais sobre o Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências da Faculdade de Química no site nupec.quimica.ufg.br. Bom, se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar pelo canal da TV no YouTube. Lá ocorre a transmissão simultânea do programa, junto com a TV, e também existe um repositório com todos os programas já produzidos, para que você possa ver em qualquer dia e horário. Se quiser fazer alguma sugestão de pauta, entre em contato pelo WhatsApp. Nosso número vai aparecer aqui na tela. 62991811406. 62991811406.
Se preferir, baixe o nosso aplicativo. Vai aparecer um código de barra aqui na tela. Código de barra não, perdão. Um código digital, um QR Code. Você pode apontar o seu celular para esse código e baixar gratuitamente o aplicativo da TV UFG no seu celular de modelo Android. Nosso programa se encerra aqui, mas o Mundo UFG volta sempre a 13h. E a reprise, todos os dias, é às 21h30. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais!